Oi, Berenice, tudo bem? Tudo bem, sim, a Cássia. Prazer te receber aqui no podcast da Somos Mães. Estou muito feliz de conversar com você sobre o seu livro. Eu gostaria que você Uhum, se apresentasse, por favor. claro. Então, eu sou Berenice, uma mulher de 44 anos, sou mãe, só um pouquinho. Sou mãe do Bruno, de 26, fui mãe aos 17, e mãe da Ana Júlia, de 15 anos. Sou casada, moro em Santa Catarina, nascida em Santa Catarina, nascida e criada. Sou uma sonhadora desde criança, assim, sonhadora de um mundo melhor. E então, professora de yoga há 20 Ó, anos, fisioterapeuta, me especializei em fisioterapia pélvica e sexualidade humana. Então, atendi, né, muitas mulheres, tanto na parte do yoga quanto na fisioterapia. E ao longo da minha jornada, vamos falar assim, tomando consciência dela nos últimos anos, eu percebi que eu me vi mãe antes de me ver mulher. E então, toda a minha jornada é baseada na maternidade e, e pensando sempre, né, em tudo o que eu escolhi fazer na minha vida foi ao redor da maternidade, né? Então, tanto, por exemplo, antes eu era funcionária pública, trabalhava o dia inteiro, o Bruno pequeno, de 4 a 5 anos, aí escolhi então ser professora de yoga para poder ficar mais tempo com ele em casa, depois fui fazer a fisioterapia, a escolha também, né, também é para que eu pudesse ter horários mais vagos para ficar com os meus filhos, então toda a minha jornada, a escolha hoje da temática que eu trabalho também foi em prol da minha filha, então eu, digamos que acho que é muito importante a maternidade na minha vida e sigo esse caminho, assim, bem feliz na medida do possível e, se não, busco a felicidade. é perfeito. Eu estava falando sobre isso, o quanto a maternidade também define a minha história, né? Mas diferente de você, eu fui mãe depois dos 40, uma jornada Uhum, completamente diferente. A minha filha vai fazer uhum. 12 anos em agosto, ou seja, esse livro aqui é perfeito para ela, a gente vai falar dele. Mas assim, o quanto a maternidade trouxe para mim essa essa renovação, né? Esse encaixe de propósito, é uma coisa, a maternidade é uma coisa muito potente, né, Berenice? É uma Muito coisa assim potente. que a gente precisa falar de maternidade, porque eu ouço muito, eu vejo muito nas redes sociais, especialmente, as pessoas, muitas mulheres demonizando a maternidade, mas é o que eu sempre digo: o problema não é a maternidade, o problema tem muito a ver com o seu livro aqui, então eu achei muito interessante. O problema são as expectativas sociais, a gente vive um patriarcado, né, que quer que as mulheres trabalhem como se não tivessem filhos e quer que tenham filhos como se não Uhum, trabalhassem, então é sempre uhum, como se a gente estivesse sempre rodando em falso, mas por conta de uma questão que é social, não é da maternidade, porque a maternidade é uma potência. A maternidade uhum. bom, a maternidade é o que mantém as pessoas vivas, né. E o seu Exato, é o que dá livro continuidade, né, à vida. Isso. E o seu livro, eu já tinha conhecido ele através do seu Instagram, uma amiga minha, me falou: "Olha, que legal esse livro", né. E Uhum, eu entrei no seu perfil e fiquei namorando com aquela ideia, e recebi o livro da assessoria de imprensa, eu fiquei uhum. super feliz. Eu queria que você me contasse, você tem uma filha de 15, ou seja, que você está me Isso. falando que você foi mãe muito cedo, que você se descobriu mãe antes de se descobrir mulher. Conta um Uhum. pouquinho, apesar de que está muito explícito, mas conta um pouquinho da sua inspiração e do que se trata o Diário de Adeline. Eu estou falando certo? É Adeline mesmo? É, Tá. isso mesmo, Adeline. Uhum. É, o Diário de Adeline, ele nasceu de uma necessidade minha como mãe.
como eu sou fisioterapeuta pélvica e vim atendendo mulheres, tanto na maternidade, porque eu também sou doula, então fazia preparação para o parto e acompanhava elas no trabalho de parto, quanto ali nas questões uroginecológicas, pélvicas, sexuais. E a minha história, né, já uns anos atrás, quando a Ana era pequena, especialmente nós, quando a gente tem menina, a gente começa a se conectar mais com o nosso feminino. E uma das formas que eu aprendi de me conectar mais com o meu feminino foi através da minha menstruação. Então, eu já vinha numa jornada de entendimento, de autodescoberta da minha menstruação. Atendendo mulheres, era algo que eu observava e perguntava na anamnese como que era a relação delas com a menarca, né, com a primeira menstruação delas, com a menstruação delas, com os ciclos femininos. E uma coisa que eu observava é que a grande maioria das mulheres se relacionava muito mal com a sua menstruação, tinha tido experiências muito negativas na sua menarca, ou ignoravam completamente os seus ciclos. E essas mulheres que eu atendo, né, e eram mulheres que estavam ali com algumas fragilidades em relação à sua sexualidade, né, com disfunções. E mesmo as mulheres, as gestantes que eu vim atendendo, elas tinham uma relação muito afastada, muito em relação ao próprio corpo, né, à sua vulva, e muitas delas meio que estavam gestando quase que de paraquedas, assim, né? Tipo, me vi grávida, e agora? O que eu faço? Tudo isso, né, faz parte do meu campo de trabalho, e aí eu vou buscando isso. Quando a minha filha estava com 9 anos, que começou o despertar da puberdade dela, eu tive muita vontade de trazer conteúdos para ela que fossem mais gentis em relação ao próprio corpo feminino, a essa nova fase que ela estava começando a trilhar. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha assim bem um material para trazer para ela que fosse adequado à idade, adequado ao lúdico da Uhum. criança dessa fase. E aí, né, um dia eu estava aplicando reiki, eu canalizei essa história, né, com título, com que veio o título, né, que foi a minha primeira publicação em 2021, foi Adelaide e o Rei Raivoso. E aí veio o nome de personagens, todo o enredo da história. Publiquei ele, né? Primeiro li ele para minha filha e para minha sobrinha. Gostaram muito, uma amiga ilustrou. Isso foi a primeira versão dele lá em 2021, onde eu publiquei. E aí depois, ali rapidamente acabou, porque foi um projeto pessoal, com um baixo investimento. E ele ficou ali na gaveta, mas ao mesmo tempo aquela vontade. Muitas mulheres me pedindo o livro, né? E eu não tinha mais, porque eu fiz 100 cópias e em 20 dias eu não tinha mais nenhum, praticamente tinha 2 em Excelente. casa. É. E aí eu comecei a escrever mais, a aumentar um pouco mais essa história, porque ele se atinha bem sobre menarca mesmo, assim, sobre a menstruação e os ciclos. Só que nesse meio tempo, entre 2021 e 2023, ali início de 2024, que eu publiquei ele em 2024, na metade do ano, eu comecei a perceber que eu precisava trazer mais informações nesse livro para as meninas, porque muitas mulheres que eu atendiam não faziam ideia da sua fisiologia, por exemplo, sobre gestação. Eu via o quanto nos falta, enquanto mulheres, informações sobre a amamentação, sobre o próprio corpo, o trabalho de parto e a fisiologia. E eu comecei a me apaixonar muito, né, principalmente acompanhando as gestantes, por essa etapa, assim, né, do nascimento, o quão sagrado é a vida quando ela está sendo gestada. E eu pensei, as meninas precisam saber dessas informações todas lá no início, porque o mundo vai trazer muitas informações negativas para elas. Então eu fui contextualizando mais essa história, ampliando tudo, pensei, tudo que uma menina precisa saber, tudo que eu quero que a minha filha saiba sobre o universo feminino, sobre o corpo tão sagrado da mulher, né, que eu ainda ouvi no sábado
uma frase assim que me tocou profundamente, né, que a mulher, no útero da mulher, reside o código da vida, né, que faz a vida vir do céu para a terra. E se a gente for olhar, por exemplo, hoje a gente lida com códigos de computador, de como fazer uma página, é tudo através de códigos matemáticos, e um prompt por exemplo, para a gente criar algo na IA, você precisa descrever ali, essa descrição inteira está no nosso útero, está no nosso ventre, né, capaz de formar um ser humano. Então, o livro ele é assim em especial para que as meninas acessem esse conteúdo de forma mais amorosa, mais gentil, que elas saibam sobre o corpo delas de forma mais gentil. Então, o livro nasceu desse desejo, dessa vontade. Como eu falei, eu sou uma sonhadora desde a minha infância. Então, eu sonho, sim, em um dia em que a sociedade e a própria mulher veja o seu corpo como ele é, valioso, sagrado, poderoso, né, e o respeite. Então, Isso. esse é a minha vontade. Eu estou com seu livro aqui, é, Uhum, e ele é uma história muito interessante, porque ele mistura os meninos também aqui, né? Traz os uhum, meninos aqui para essa conversa. Os meninos leem o seu livro também. Existe essa proposta também de que. Porque aqui tem uma relação muito delicada, né, entre o feminino Cássia, e o deu uma masculino. travada, eu não estou te Porque quando a ouvindo. gente fala muito, exalta a mulher, é, eu fico sempre com a impressão de que os homens acham que nós estamos excluindo o masculino Uhum, ou estamos demonizando o masculino, e na uhum, verdade não é isso, né? Na verdade, quando a gente exalta o feminino, é porque o feminino está muito num lugar é, inferior, né? Inferiorizado ainda. E quando a gente exalta, uhum, é no sentido de falar, não, olha a potência que tem nisso, né? Vamos equalizar essa, essa relação, porque tem um desfalque muito nocivo, tanto para as meninas e para as mulheres, quanto para os meninos e para os homens também, né? Tá muito uhum, nocivo para ambos os lados. É claro que, como a gente ainda é uma ponta socialmente frágil, a gente acaba sofrendo numericamente, assim, de uma maneira muito brutal. Então, quando o seu livro traz essa relação tão delicada entre o feminino e o masculino, eu penso que isso é o seu lado também sonhador, também, uhum. mas também um convite para que isso seja possível, né? Essa relação entre essas duas forças que se integram e se completam. Você tem um filho de 27, né? Ele vai fazer Uhum. 27 Vai anos. fazer 27. Isso. Como é para o menino atravessar uma fase assim? Porque a menina, muito claramente, a adolescência fica marcada pela menarca, né? Mas, e Uhum. para o menino, como é que acontece esse processo, Berenice? Eu, né, posso falar um pouco da minha experiência e agora dos meus estudos, né, tanto observacionais como de leitura. E eu observo e vejo que quando o menino está entrando na adolescência, está ali passando pela puberdade e passando pela adolescência, existe um relaxamento da família, porque ele está crescendo. Então, ele se vê muito sozinho dentro desse ambiente, como se ele já tivesse aprendendo com a vida o que ele vai aprender, de certeza. Uhum. Então, é como se a gente entregasse ele muito rapidamente para essa sociedade, que é uma sociedade machista, que é uma sociedade que não respeita as mulheres, não respeita no sentido mais direto da palavra, até o mais sutil.
né? Então, ele aprende literalmente que, sim, eles são donos do planeta, são donos do mundo e precisam dar conta disso. Eles também é cobrado deles essa força, é cobrado deles essa autonomia, é cobrado deles de forma assim muito oculta e eles se sentem realmente que já estão prontos e eles dominam e eles, né? Então assim existe uma diferença muito grande entre meninos e meninas na adolescência. Na infância as meninas são fortes, as meninas ganham e aí quando começa a puberdade das meninas vai sendo tirado força delas, o medo. Então, existe uma atenção muito maior voltada para a puberdade da menina, para a adolescência da menina, por conta de todos os tabus e medos do poder mesmo dessa menina, do poder da mulher, né? E, ao contrário dos meninos, é omitido, tipo, né, sai de cena aqui a família, não é de, né, não estou falando assim particularidades, mas socialmente, como se ele já fosse aprender com a vida. Então, né, uma menina em relação à sexualidade, eu preciso abafar. O menino não, deixa ele crescer, deixa ele aprender. Isso aí, já está se virando. Já está pegando, está aprendendo, ele já está exercitando o ser homem, né, desde ali da puberdade da adolescência. Então, eu vejo que é necessário a gente fazer essa chamada também para as famílias, para as mães, que são ali, né, quem está mais diretamente, socialmente responsável pela educação das crianças, que são as mães, embora não seja. Gratidão. Mas é necessário que a gente faça essa chamada para que todo mundo olhe para essa puberdade desse menino, né, e realmente mostre para ele a sensibilidade que é a vida, né, o sagrado, o quanto a gente precisa estar voltando. E falar sobre menstruação, eu acho que é a melhor forma que tem, porque se nós sabemos tão pouco sobre o nosso corpo, muito menos eles sabem. Com certeza. E quando você fala de falar sobre menstruação com os meninos também, a gente vai para um tema que eu acho que é muito mais profundo e amplo, que é de uma educação sexual voltada para a prevenção de gravidez precoce, por exemplo. Uma das Sim, coisas, né? Porque sim. tem diversas consequências. Não conhecer o próprio corpo, não saber como é que funciona. E a menstruação não é uma coisa da mulher, né? Homens Uhum. engravidam mulheres, né? Mulheres engravidam a partir dessa Sim. relação. Então, ambos precisam saber, porque a gente tem números altíssimos, exorbitantes, de gravidez na adolescência, né? Meninas de 11, 12, que nem são adolescentes ainda, né? Porque a menarca ela não define a adolescência em si, né, Berenice? Uhum. A Isso. menarca é um processo fisiológico, mas a menina, a cabecinha dela não Uhum. muda porque ela passou pela menarca, né? Sim, Então, de um dia para o sim. outro não mudou. Então, isso é um processo realmente. E você Uhum. tem percebido alguma esperança na nossa sociedade em relação a isso? Sim, eu acredito que sim. A gente está assim num caminho real de consciência, de conscientização. As próprias políticas públicas vêm mostrando isso, né? Os próprios debates que vêm acontecendo a nível público se mostra assim. Vamos falar que alguns anos atrás, poucos anos atrás, mais ou menos ali em 2021, começou o debate sobre dignidade menstrual. Uhum. O fato de a gente estar levando para dentro das câmaras de vereadores, né, foi um debate nacional, depois, né, um debate estadual, um debate municipal, em relação à distribuição de absorventes. Sendo que, né, como assim a gente começa agora, em 2021, a distribuir absorventes, sendo que as mulheres, as meninas sempre menstruaram, sempre teve pobreza menstrual. Então, assim,
agora está crescendo os discursos, então acho que a gente está dando luz para os problemas. A mesma coisa, os feminicídios, a violência dentro das escolas, dos meninos contra as meninas, os abusos sexuais, os abusos nas relações de namoro também a gente vem acompanhando, né? Então, namoros muito jovens, de violência mesmo. Então, todo esse debate que parece que daí está piorando, parece que, nossa, como aumentou. Sim, a gente, em números de estatística, talvez sim esteja aumentando, só que também é uma forma de trazer luz e consciência. Também é uma forma de a gente, se atentar a isso. Ai, que bom, agora tem estatística, vamos lidar com isso. Mas sempre teve, sempre foi normalizado a violência dentro das famílias, a violência doméstica sempre foi normalizada. A própria frase, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Sempre foi normalizada a violência das famílias contra as crianças. Sempre foi normalizado também dizer que a menstruação é suja. Então, sempre foi normalizado a gestação de meninas muito jovens com homens muito mais velhos. A gente sabe que é muito estrutural isso. E então, o fato de a gente estar olhando para isso é uma esperança. É uma esperança de que quanto mais a gente começa a debater sobre isso, melhor pode ficar, entende? Então, eu vejo, sim, estou muito esperançosa de dias melhores aí. Talvez demore, talvez muitas ainda sofram muito, né? São realidades e realidades diferentes que a gente enfrenta no nosso país e no mundo, mas eu acredito que esteja melhor e que vai ficar cada vez melhor. Eu concordo com você, total. Eu acho que quando a gente coloca a luz, né, a gente se assusta porque fala, nossa, não sabia que estava tão bagunçado assim, né? Mas é por aí Sim. que a gente enxerga por onde precisa começar. Você falou sobre essa coisa de se achar a menstruação algo sujo, e eu me lembro que era muito comum. Agora, de vez em quando a gente ouve, mas eu particularmente não ouço isso. Fiquei sabendo recentemente, né, que um jogador usou esse termo, né, uma mulher de Chico, né, e essa Uhum. expressão vem do chiqueiro, né, o Chico vem do Uhum. chiqueiro, e é essa conotação de sujeira. E se a gente parar Uhum. para pensar um pouco, né, o quanto essas questões femininas são levadas para o lado pejorativo, né, Berenice? Então, por exemplo, se você tiver num dia de mau humor, ainda hoje é muito frequente as pessoas falarem que você está com TPM, né? Você está Uhum. com TPM, você está Uhum. naqueles dias, né? Então, você está sempre associando a questão dos ciclos femininos com algo que é ruim, com algo que tá, né? Porque está estressada, porque tá suja. Então, esse seu livro aqui, ele é tão bonito e ele é tão bem trabalhado e as ilustrações são tão lindas que a gente passa a olhar de uma outra forma mesmo, né, para tudo isso. Olha que coisa Uhum. linda, né? Uma coisa Uhum. assim de ritual sagrado, é, Sim. de, de união, né? Uma coisa de força. E eu acho que, olha que coisa mais linda isso, gente. É muito lindo Hum. seu livro, Berenice. Eu estou mostrando as Hum. ilustrações porque elas ilustram o que você escreveu e porque é mais fácil das Sim, pessoas verem, né? Mas é belíssimo, claro. belíssimo. E eu queria muito que você contasse um pouquinho como é que está Uhum. sendo a receptividade desse livro aqui. Porque você falou que você Uhum. lançou um em 2021, entendo que a gente estava na Uhum. pandemia ainda, né? E esse aqui, como Isso. é que ele está sendo recebido? Eu publiquei o Diário de Adeline, em 2024, em junho de 2024. Então,
Estamos aí, né, praticamente fazendo 2 anos de livro publicado. E a gente está se aproximando de 35 mil livros vendidos agora, né? Muitas e muitas e muitos depoimentos de mulheres, né? Eu recebo, assim, muitos depoimentos de mulheres que se sensibilizam, que conseguem ter um olhar mais amoroso com o próprio corpo a partir dessa leitura, que despertaram para o seu feminino a partir dessa leitura, que conseguiram ter uma ressignificação da sua história a partir dessa leitura, para poder passar para as suas filhas, né? Para poder passar adiante isso. Então, eu, assim, é claro que a gente, né, depende muito, de certa forma, da opinião do outro, porque a gente pode escrever o que a gente quer, a gente pode falar o que a gente quiser, né? Mas, com os depoimentos que eu recebo, assim, cada vez mais eu vejo como esse livro ele está a serviço, né? Ele está a serviço da compreensão, da valorização, do entendimento, né? De que essa informação ela chegue mais longe, de que realmente ela atravesse barreiras que antes era muito difícil atravessar. Então, a gente também tem um estigma, por exemplo, natureba, esses estigmas assim, né, de uma mulher que, por exemplo, planta a própria lua, como se fosse um extremo, assim, de bicho grilo. Então, esse livro está chegando, sim, em mulheres que nunca fizeram isso, nunca nem passou isso pela visão delas, que sempre trataram a sua própria menstruação como algo incômodo, que vem todo mês para incomodar, que tem alguma coisa de errado. A própria TPM, eu vejo muitos relatos de meninas e me escrevendo e falando assim o quanto elas conseguiram agora ter mais acolhimento consigo mesmas, e essa é a ideia. Por quê? Porque, como você falou, uma mulher mal-humorada, ela já é relacionada à TPM. Existem, assim, muitos tabus em relação a tudo aquilo que é feminino, muita distorção, onde a gente está no lugar onde a gente está, né, bem melhor hoje, sem dúvida nenhuma, mas nós mulheres estamos nesse lugar, sim, periférico da sociedade, digamos que em segundo plano, né, tudo aquilo que realmente lidera a sociedade, que realmente padroniza culturas e tudo mais. Nós estamos sempre na periferia. E nós estamos na periferia porque nós demoramos muito tempo a reconhecer isso, a integrar isso. Então, tem uma frase que eu digo, né, que para que nós, mulheres, nos sintamos dignas da vida, a gente precisa sim integrar a nossa menstruação. Porque a nossa menstruação, ela é um processo biológico que nos define, sim, que nos define enquanto mulheres. Porque a menstruação, ela faz parte da biologia feminina, ela não é algo que talvez uma de nós menstruamos, talvez. Não, ela faz parte, ela é intrínseca à biologia feminina. Sim, é um período, não começa na infância, né? Não começa quando novinha, depois que ela começa e ela termina depois, né? Dos 50 anos ali, ou 40 e poucos ali, né? Na menopausa. Mas durante esse período de fertilidade, sem menstruação, não tem continuação da vida, sem menstruação, não tem, digamos que, o feminino. Então, ela é tudo? Não, mas ela é muito importante. Então, a partir do momento que a gente começa a integrar a menstruação como ela merece ser integrada, eu acredito que a gente recupera a nossa dignidade, porque é o que nos falta na sociedade. Sim, é perfeito Né? isso, né? Enxergar como parte do nosso movimento feminino, né? É que Uhum.
eu fico experiência humana na Terra. exato, a nossa experiência passa por isso, né. Isso. Olha, eu vou deixar aqui o seu perfil, para comprar um livro é através do seu perfil, é isso? O perfil Isso mesmo, do é através livro, do meu site, que o link do site está no perfil do livro, do Instagram, e tá. isso, perfil do livro, o Diário de Adelaine Livro. Tá bom, eu vou deixar o arroba, vou deixar o link. Parabéns, é muito bonito. Eu tô aqui pensando que a gente tinha tantos assuntos para Sim. desdobrar a partir disso, né, porque tem tantas, você como doula, você falou de amamentação, nós Sim. realizamos cursos para gestante, tem presença de doula, a gente tem presença de consultora de aleitamento materno, porque a gente Uhum, incentiva esse poder feminino, né, de parir, de uhum, amamentar, tudo uhum, isso é um retorno à nossa força, né, e do qual a gente tem sido desligada, e eu acho que da onde advém a nossa perda de força mesmo, né, o nosso uhum, enfraquecimento, porque a gente deixou de parir, a gente deixou de amamentar os nossos filhos, tudo isso vai uhum. nos desconectando do nosso feminino. E aí a gente precisa fazer Exato. essa reintegração, Berenice. Então, seu livro é esse Uhum. convite, é esse reforço. Estou muito contente de você ter estado aqui conosco. Eu espero te receber mais vezes. Você gostaria de deixar alguma mensagem para fechar com chave de ouro aqui a nossa conversa? Claro, eu gostaria de falar para as mulheres para olhar para o seu feminino a partir do seu útero, da potência do seu útero. Mesmo uma mulher que nunca gestou, né, ela tem essa potência criativa dentro dela, e é sim a partir da menstruação, a partir dos seus ciclos. Uma mulher que já passou pelos seus ciclos, então olhar para o seu útero, né, como, e mesmo que fisicamente, porque a gente está com muitas mulheres com o útero adoecido, que não tenha mais ele fisicamente, que olhe para o seu útero de forma energética, para esse poder da criação, para esse poder de dar vida, trazer para a matéria aquilo que vem dos céus, né? De dar vida mesmo, de dar luz. Então, só potência mesmo. Quando a gente olha para o nosso corpo de forma potente, a gente pode realmente nos sentir dignas da vida. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Um grande beijo Gratidão. para sua filha inspiradora, não só ela, né, porque Sim. você tem uma trajetória inteira, mas, eu penso Uhum. que ter uma filha, ela traz isso Sim, reforçado, né. E com um grande certeza. beijo para você. Gratidão, amada. Gratidão. Um grande beijo para você também. Agradeço pelo convite, pelo espaço. E vamos juntas trazer luz, trazer informação. É isso mesmo. Um beijo, Berenice. Um beijo para você também. Tchau, tchau.